E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aula de Química, aula com o Eu já vi que o cara quer tomar meu lugar, né? Por favor, vamos ficar ligeiro com esse cara aí. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aula de Física, aula com o professor Yuri. E a gente vai entrar dando sequência agora naqueles conceitos sobre trocas de calor, sobre o calor dos corpos. A gente vai falar agora um pouquinho sobre quando esse calor faz acontecer a mudança de fase da matéria, certo, pessoal? As fases da matéria. Então a gente vai contextualizar, a gente vai ter uma ideia aí sobre esses conceitos e vamos dar sequência nessa ideia. Porque tudo que a gente conversar, a relação de calor, todas essas relações, elas têm a ver com a energia que está nesse corpo, certo? Com a quantidade de energia que esse corpo tá. E tudo tem a ver com as vibrações que os átomos, que as moléculas que esse corpo é formado, elas estão. Se essas vibrações são mais intensas ou são menos intensas. E isso vai dar certas propriedades aí que vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor como funciona esse contexto. Bora lá então? Então puxa a vinheta aí e vamos lá! Certo, pessoal? Dando sequência aqui agora, a gente tem, classicamente, pessoal, isso não é novidade pra ninguém, isso vai ser uma aula mais curta, uma aula mais simples aí, a gente vai pegar o contexto, entender um pouco mais como é que funciona essa jogada aqui. Então a gente tem as três fases definidas da matéria, a gente tem a sólida, a líquida e a gasosa, certo? E qual é a diferença ou a semelhança entre elas? A gente tem uma relação energética, certo, pessoal? Elas acumulam uma relação energética. Cada uma dessas fases, para cada tipo de material, guarda um certo tipo de energia. Energia cinética, que vem a partir da energia térmica, certo? Isso é uma coisa muito interessante, muito importante, porque energia cinética a gente já aprendeu. Energia cinética a gente aprendeu lá nas aplicações das leis de Newton, nos tipos de energia mecânica que a gente tem. E energia cinética é o quê? É movimento. Mas espera aí, uma fase líquida, uma água em cima de um copo, ela está em movimento? Ou um gás, ele está em movimento? Ou uma partícula sólida, um pedaço de gelo está em movimento? Movimento, pessoal, cinético, movimento macroscópico não, realmente a gente não consegue perceber. Mas o movimento microscópico na vibração dessas moléculas, vamos pegar o exemplo da água aí. A água, ela é o quê? Ela é um oxigênio ligado com 2 hidrogênios, certo? A relação básica da água. Então você tem aquela relação de uma nuvem eletrônica aqui, os pares de elétron do oxigênio, e essa aqui ela tem uma relação de uma vibração, ela vai vibrar de um lado para o outro. E essas vibrações, se elas são mais ou menos intensas, isso quer dizer que essa relação energética vai ser mais ou menos intensa de acordo com essa vibração. Isso vai fazer acontecer certas interações intramoleculares. Isso o professor Leandro já trabalhou com vocês sobre essas interações lá nas aulas de química, qualquer coisa, dá uma corridinha lá, porque a gente vai basear aqui o que essas vibrações com mais ou menos intensidades fazem com a matéria, certo? Então bora lá. Vocês podem ver aqui, pessoal, que na fase sólida, deixa eu trocar de lado aqui que eu acho que é um pouquinho melhor, certo? Na fase sólida, a gente vai ter o quê? Essas bolinhas pretinhas, vamos imaginando que cada uma delas é uma molécula de água, certo? Que eu representei por uma bolinha. Então, um oxigênio de uma água vai ter interação com o hidrogênio da outra, certo? Porque o oxigênio tem uma diferença de dipolo negativa e o hidrogênio tem uma diferença de dipolo positiva, certo? Então você vai ter uma atração ali. E se elas estão com uma vibração menor, elas vibram com menor intensidade, você vai perceber que essa interação intramolecular vai ser mais forte. Forte o bastante para formar uma relação que a gente chama de sólido cristalino, uma ligação meio sólida cristalina ali, que isso dá certas propriedades, principalmente entre o oxigênio e o hidrogênio de outra molécula de água, vai formar algo que a gente chama de pontes de hidrogênio. Aliás, ponte de hidrogênio a gente não usa mais, ligações de hidrogênio, melhorando, certo, pessoal? Essas ligações de hidrogênio são mais intensas, são mais fortes. Então você vai ter um aumento de todos os pontos de fusão e de ebulição da água, de acordo com cada característica aí. Você vai ver que ela, comparada com os outros hidretos que a gente tem na tabela periódica, ela tem um ponto de ebulição mais elevado devido a essas ligações. Isso é importante só eu ressaltar isso porque a gente vai entender melhor um pouco esse conceito, o que na física se aplica isso. Então você vai ter essas vibrações menores, então ela vai formando essa relação, esse retículo cristalino, onde na fase sólida a gente tem a forma definida, certo? Isso é muito importante a gente ressaltar. A gente vai ter uma forma definida, vou colocar def aqui de definida, beleza, pessoal? O que quer dizer uma fórmula definida? Uma forma definida é uma relação que o quê? Se você colocar e fazer gelo numa forma quadrada, você fazer água no estado líquido, passar para sólido numa forma quadrada,
certo? E for passar para uma forma redonda ou para um copo, você não consegue colocar, porque a forma dele é definida. Essas interações intramoleculares são presas, são fortes, e elas vão ficar travadas. Então você não consegue. Então a sua forma é definida e o seu volume, pessoal, o seu volume é definido também. Certo? Então, forma e volume definido. O volume você não consegue comprimir, tem uma grande resistência à compressibilidade. Você não consegue espremer o gelo, apertar o gelo, certo? Se você faz isso com muita intensidade, você acaba quebrando ele, você acaba quebrando essas interações, então tudo ok. Mas você não consegue comprimir ele em grandes quantidades. É praticamente... A compressão é muito baixa. A gente considera como se ele não conseguisse se comprimir. Então, sendo essa relação, pessoal, esse tipo de resistências, dá essa característica. Aí eu vou e aplico energia nesse sistema. Coloco mais energia e o que vai acontecer? Ela vai começar a vibrar mais. Essas vibrações intramoleculares vão começar a ficar mais intensas, certo? Então as interações aqui vão começar a ficar mais fracas, certo? Então essas relações, eles vão começar a se distanciar e essas interações intramoleculares vão ficar mais enfraquecidas. Aí a temperatura constante, ele troca de fase, a gente vai conversar sobre isso aí. E chegamos então no ponto da fase líquida, onde a distância entre elas é maior que a fase sólida, a interação é menor e isso dá certas características aí. A gente continua com aliás, a forma dela é não definida, certo? Ela não é definida. Isso quer dizer o quê? Se eu coloco a água numa jarra quadrada e coloco, sei lá, num copo redondo, ela vai aderir completamente àquela situação. A forma ela não é mais dependente, exatamente por esse enfraquecimento dessas ligações intramoleculares. Ela fica mais fraca um pouquinho. Então você tem uma certa maleabilidade, você tem uma certa característica, mas ainda existem situações, ainda existem interações intramoleculares. Você pode ver que as moléculas de água, que eu estou usando a água como exemplo, são um líquido mais comum para todos, ok, pessoal? Mas isso é de uma forma geral para todos os líquidos. Ele tem essa tendência a se aderir. Você pode ver que há gotículas de água, sei lá, na tampa de uma panela ou num box de banheiro, elas têm tendência a se aglomerar, a se juntarem. Ou se você esparrar a água em cima de uma mesa e for passando o dedo juntando as águas, você pode ver que elas se acumulam num ponto só, no ponto onde tiver maior quantidade de água. Então isso aí mostrando que ainda as interações intramoleculares existem. Então se a forma dela não é definida, o volume ainda é definido. Certo? Então a gente tem uma relação de um volume definido aí. Então mesmo a gente tendo essas interações mais fracas, a gente não consegue comprimir a água com grande intensidade. Mesmo que se você enche uma garrafa bem cheinha mesmo, assim, então você vai ver que você consegue apertar um pouquinho. Mas a gente tem uma certa... Você precisa aplicar muito mais força para conseguir comprimir naquela intensidade. Simples, né? Sem muito segredo. Então a gente vai e tem mais energia. Se eu colocar energia nessa água em forma de calor, essa energia em forma de calor vai ser transformada em energia cinética, vai fazer vibrar com maior intensidade e essa intensidade aí vai fazer ficar mais afastadas as moléculas uma das outras. E essas interações intramoleculares serem muito mais fracas, praticamente inexistentes, certo? Então aí a gente troca de fase para a relação gasosa, onde a forma não é definida, certo? E o volume também é não definido, certo? E isso aí é a propriedade especial dos gases. Você pode fazer um experimento simples. Pega uma seringa, coloca o dedo na ponta e aperta o êmbolo da seringa. Você vai ver que o êmbolo ele se comprime uma certa quantidade. Chega uma hora que você não consegue comprimir mais, mas você vê que exatamente o gás, por ter essa distância aqui, você consegue espremer ele, comprimir para essas moléculas chegarem um pouco mais perto. Porque elas estão tão energéticas, a vibração é tão intensa que uma não consegue ficar tão próxima da outra. E isso dá essas certas propriedades que os gases têm, que é a relação de expansão, a propriedade de ele ocupar todo o volume que você coloca ele. Então isso é uma relação muito importante, explicada aqui de forma física o que está acontecendo. Então isso é muito importante a gente lembrar desses contextos para entrar na próxima fase aí. Beleza, pessoal? Vou dar um cortezinho aqui só para mexer a lousa e bora lá. Pessoal, lousa pronta, então vamos lá. Isso aqui todo mundo já conhece, uma relação mais simples, mais sossegada. Então a gente só vai pegar essa matéria, esse conteúdo aqui, e juntar com o que a gente discutiu na fase passada. Temos as
três fases da matéria e temos as mudanças de fase, tá? A mudança de fase aí, que são as transformações físicas, certo? As transformações que são reversíveis da matéria, que envolvem mudança de fase. Ponto final, ok? Sem segredo nisso, sem muita complicação. Então o estado sólido, que é o estado mais organizado, que a gente tem lá o volume e a forma definida. Se eu aplico a energia nesse sistema e faço ele trocar de fase, ele sofre uma fusão que vai para a fase líquida, sem problema. Se eu aplico mais energia nessa fase líquida, ela vai para a fase de vapor, vaporização. Lembrando que vaporização ela é separada em certas partes, como ebulição, calefação e todas essas outras que mudam apenas a maneira que a energia chega, se é de forma mais rápida ou mais lenta, beleza? E aqui também é importante a gente dizer a diferença de vapor para gás. A diferença básica, pessoal, é que o quê? Gás é que em temperatura ambiente, na CNTP, a 25 graus Celsius, aquilo que você está analisando já está no estado gasoso, por isso é chamado de gás. Caso aquela coisa precise de calor para se tornar gás, no caso a água, por que a gente chama de vapor de água? Porque a 25 graus Celsius a água está em que estado? Isso aí, está no estado líquido. Mas se eu aplicar calor naquele sistema e ela trocar de fase e ir para a fase gasosa, a gente já chama de vapor. Essa é a diferença entre vapor para gás. Gás é o que em temperatura ambiente já está na fase gasosa e vapor ainda está na fase líquida, necessitando de energia para trocar de fase. Sossegado, né? Então, se eu aplicar energia nesse sistema, a gente vai ter uma vaporização e ele vai trocar de fase para o gasoso. Simples. Então, se eu estou no estado gasoso e retiro energia desse sistema, o que vai acontecer? Vai sofrer uma condensação e ele vai voltar a ser líquido. Se eu retiro energia desse sistema de novo, a fase líquida, ele vai sofrer uma solidificação, lembra? Essa energia tem a ver com o movimento das moléculas e com a interação das forças intramoleculares. Então ele vai sofrer uma solidificação e vai voltar para a fase sólida. Sendo que eu consigo também da fase sólida ir direto para a fase gasosa, certos componentes como o gelo seco, a naftalina, a gente consegue ter essa interação de sublimação, que é uma troca de fase sem ter que passar pela fase líquida, e a gente também consegue transformar o gasoso direto para sólido, principalmente quando você abaixa, aliás, quando você aumenta muito a pressão daquele sistema. Então você consegue ter a sublimação ou ressublimação, como alguns livros trazem aí. Positivo? Então, pessoal, o que a gente consegue imaginar desse diagrama, dessa situação inteira? Tudo aqui é sobre energia. Então, quando eu tenho nesta situação para cá, eu vou ter um aumento de energia, certo? Energia, certo? Então eu aumento a energia para cá. Quando eu tenho o sentido contrário, quando eu estou voltando às fases, eu vou ter uma diminuição de energia. Certo? Então, eu coloco energia no sistema ou eu tiro energia do sistema. Então, a relação, pessoal, é bem simplificada, é bem sossegada e a gente conseguir imaginar esses conceitos, ok? Só mais uma coisinha, então. Tira o print aí, pessoal, essa lousa tá bonita, tira o print aí, guarda isso aí, é uma relação bem simples. Isso confunde muito em algumas questões do Enem, em alguns textos mais complexos, eles podem jogar essas palavras aí para te confundir. Então, é sempre importante você lembrar bem e sempre lembrar da relação energética. A fase de gás, ela é mais energética, a fase sólida é menos energética. A fase líquida é uma fase intermediária. E tudo isso vai ter uma relação quando a gente estiver falando sobre trocas de calor. Beleza, então? Então, vamos comentar uma coisa bem rapidinho aqui, certo? Só para a gente já fechar esse conteúdo e a próxima aula a gente falar sobre os cálculos dessas trocas de calor, dessas mudanças de fase. Então a gente tem um outro diagrama que é muito importante também aqui, vou fazer aqui rapidão pra gente, onde a gente tem um eixo, a gente tem uma pressão, no outro eixo a gente tem uma temperatura desse sistema e a gente vai ter, pessoal, certas situaçõezinhas aí, certo? Vamos traçar aqui, aqui e aqui. Vocês já devem ter visto esse aqui, que é o conhecido como diagrama de fases, certo? O diagrama de fases, onde a gente tem as três fases, sólido, líquido e gasoso, interagindo nessa situação. Algumas vezes eles trazem essa forma gasosa em forma de vapor também, ok, pessoal? Então você tem o quê? Você tem, para cada temperatura e para cada pressão que você tem uma certa interação. Então você consegue atravessar essas linhas aqui, de um lado para o outro, como se fosse nesse sentido aqui, ó, que nem daqui para cá é fusão, daqui para cá é solidificação,
daqui para cá é sublimação, daqui para cá é ressublimação, sublimação também, daqui para cá é vaporização e daqui para cá é condensação. Então, para cada direção que a gente toma aí, a gente tem uma relaçãozinha com esse diagrama de fases. E o diagrama de fase, ele ajuda a explicar um pouquinho cada uma dessas situações, certo? Então, para cada valor de pressão que eu tiver e para cada valor de temperatura, isso vai me dar um ponto. E esse ponto eu consigo definir porque cada substância, cada mistura tem o seu próprio diagrama de fases. Então, para cada uma dessas situações, a gente consegue atribuir um estado físico da matéria se ele me dá um valor de pressão e me dá um valor de temperatura. Então, a gente consegue prever certas situações. Então, assim, com uma temperatura mais baixa e uma pressão mais alta um pouco, ou mais baixa um pouco, a gente vai ter o quê? Uma fase sólida, que é a lógica da situação. Em temperaturas medianas, com pressões medianas, a gente vai ter o quê? A fase líquida, e com temperaturas muito mais altas, ou pressões altas ou baixas, eu vou ter já a fase gasosa. Vocês entenderam como que é a ideia por trás disso? O importante do diagrama de fase é você saber trabalhar com ela. Lembra, uma das coisas mais importantes que a gente tem na física são os gráficos. Então é sempre muito importante vocês trabalharem com essa ideia. Beleza? A nossa aula fica por aqui. Vai lá, pessoal, confere os exercícios, gerem dúvidas e chama a gente nas redes sociais, coloquem nos comentários do vídeo para a gente conseguir trocar uma ideia. Beleza, então? Até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.